Olá, aluno do curso de Psicologia da Faculdade SCOM. Seja muito bem-vindo. Sou o professor Carlos Soares, professor da disciplina Psicologia Social. Estamos na unidade 3 e nesta unidade 3 nós vamos fazer uma análise dos determinantes sociais relacionados ao comportamento humano e também dos processos de determinação social daquilo que chamamos de fenômeno psicológico, né? Então, trazer uma compreensão do comportamento humano é um dos maiores desafios das ciências sociais. A complexidade desse fenômeno nos leva à busca e explicações que vão além dos fatores individuais e adentrando no campo dos determinantes sociais. A determinação social do comportamento humano postula que os contextos sociais, culturais, econômicos e políticos em que vivemos moldam significativamente as nossas ações, os nossos pensamentos e, por fim, as nossas emoções. Esses determinantes sociais do comportamento humano são condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham, incluindo o sistema de saúde, as condições de trabalho, a educação, a habitação e as relações sociais. Elas influenciam a saúde, o bem-estar, a qualidade de vida das pessoas e diversas maneiras. Então, alguns dos principais determinantes sociais são, primeiro, condições de vida, o acesso à moradia adequada, água potável, saneamento básico, a alimentação nutritiva, são fatores cruciais para a saúde e o bem-estar. Os níveis de educação, né? A educação ela é um determinante social fundamental, porque ela influencia o acesso a empregos, à renda, à participação social, as condições de trabalho como a carga horária, o tipo de trabalho, a exposição a riscos que podem afetar a saúde física e também a saúde mental dos trabalhadores. A questão da renda salarial, né, que é um determinante social importante, porque ele influencia o acesso a bens, a serviços, a alimentação, a saúde, a educação. Todos esses princípios são relativamente dependentes de renda, de finanças. Tem a questão das redes sociais, as relações sociais e o apoio social são importantes para a saúde mental e também para o bem-estar. A própria discriminação, né, por raça, gênero, orientação sexual, idade ou outras características podem levar às desigualdades em saúde e bem-estar. Os processos de determinação social do fenômeno psicológico, né, são importantes serem estudados à luz da psicologia social. Essa determinação social do fenômeno psicológico, ela se refere ao modo como os contextos sociais moldam nossos processos mentais, a emoção e os processos cognitivos, né? Então, alguns processos importantes também incluem a socialização, o processo de socialização que ocorre desde a infância, desenvolvimento humano, nos ensina as normas, valores, comportamentos esperados em nossa cultura, a identidade social que é formada, né? Ou seja, a percepção de nós mesmos como membros de grupos sociais influencia os nossos comportamentos e as nossas atitudes. O efeito Pygmalion, que são as expectativas que os outros têm sobre nós, que podem nos influenciar no nosso desempenho e o autoconceito. Ou seja, o efeito Pygmalion seria uma combinação de termos possivelmente relacionados ao efeito que chamamos de Pigmaleão. Este efeito, ele é um fenômeno psicológico onde as expectativas de uma pessoa sobre a outra acabam influenciando o desempenho desta. Então, muitas vezes, isso acontece até de forma inconsciente. Então, o termo Pigmaleão,
ele vem da mitologia grega, em que o escultor Pigmalião se apaixona por uma estátua que ele mesmo criou, e ela ganha vida, né? A ideia desse contexto seria dar um entendimento sobre Pigmalião, que isso simboliza como que as nossas crenças, como as nossas expectativas, né, elas podem dar vida a uma nova realidade ou um novo comportamento. Então, é interessante analisar dentro desse tema, né, como que um comportamento, até onde um comportamento, ele pode influenciar um ambiente, né, ou até mesmo uma sociedade. Então, em ambientes educacionais ou profissionais, por exemplo, se um professor acredita que um aluno tem grande potencial, ele pode inconscientemente tratar o aluno de uma maneira que aumente as chances de o aluno ter sucesso. Então, o mesmo pode ocorrer com chefes, empregados, treinadores e também atletas, entre outros. Por outro lado, temos os estereótipos, que são crenças generalizadas sobre grupos sociais que podem influenciar os nossos julgamentos e os nossos comportamentos em relação a esses grupos. Então, existem algumas implicações para a psicologia dentro dessa compreensão dos determinantes sociais, do comportamento humano, e dentro desses processos, né, de determinação social do fenômeno psicológico. Então, tem muitas e importantes implicações para o ramo da psicologia. Algumas delas seriam, por exemplo, a necessidade de uma abordagem contextualizada. A psicologia ela precisa considerar os contextos sociais e culturais em que as pessoas estão inseridas para compreender seus comportamentos e também as suas experiências. Um outro ponto seria a importância da prevenção. A prevenção de problemas de saúde mental e social requer a transformação das condições sociais que geram as desigualdades. O terceiro ponto seria a promoção da saúde, né? A promoção da saúde deve ir além da atenção individualizada e incluir ações que visem transformar as condições de vida de uma população. O empoderamento, né? É fundamental empoderar as pessoas para que elas possam participar ativamente na construção de suas próprias vidas e de suas comunidades, dos seus relacionamentos. Então, como que a psicologia social ela aborda essas questões de desigualdades sociais? Por exemplo, estereótipos e preconceitos, né? A psicologia social estuda como esses estereótipos, que seria a generalização social dos grupos sociais, e preconceitos, né? Atitudes negativas em relação a grupos, até que ponto influenciam as interações sociais e as relações de poder. Esses fenômenos cognitivos e afetivos podem levar à discriminação e à perturbação e também das desigualdades. Então, existe um conceito chamado de identidade social. A identidade social é a parte da autoconceituação que deriva da pertença a grupos sociais, e também ela influencia os nossos comportamentos, atitudes em relação a outros grupos. A identidade ela é muito importante ser construída a partir de uma visão mais ampla, né, daquilo que falamos de psicologia social, de relacionamentos, construir uma identidade própria com o fim de influenciar outras pessoas, moldar outras pessoas para que esse grupo social possa ser estabelecido de forma significativa. A psicologia social ela vai incentivar isso, né? Ela vai incentivar, investigar como que essa identidade social ela pode levar a favoritismo com o próprio grupo, né? E a discriminação contra outros grupos. A forma como atribuímos as causas dos eventos, sejam eles positivos, sejam eles negativos, eles influenciam diretamente as atitudes e também aos comportamentos. A psicologia social ela demonstra
como as atribuições causais podem ser tendenciosas e reforçar as desigualdades. A psicologia social analisa como as relações podem ter poder para moldar as interações sociais, esses grupos minoritários, como que eles podem ser marginalizados, né, submetidos a influências de outros grupos majoritários. E então, a psicologia social ela investiga como esses processos de grupo, né, como a conformidade, a obediência, a polarização desses grupos podem influenciar atitudes e comportamentos relacionados às desigualdades. É uma questão literalmente de relacionamento social, de relacionamento, de construção de identidade, de construção de relacionamentos. É a partir daí que existem, a gente entende as implicações para compreender a transformação dessas desigualdades. Para a gente entender sobre esses aspectos de desigualdade, precisamos ter uma conscientização da realidade social em que estamos inseridos, e a psicologia social ela contribui para isso, para essa conscientização sobre os processos psicológicos que sustentam essas desigualdades e permite, de certa forma, que as pessoas compreendam melhor as suas raízes e também os seus problemas. E a partir daí criar um processo de intervenção, identificar esses mecanismos psicológicos que perpetuam as desigualdades. A psicologia social pode desenvolver intervenções para promover a mudança social com políticas públicas, né? O conhecimento da psicologia social pode informar a elaboração de políticas públicas que visam a reduzir as desigualdades e promover a inclusão social, uma educação mais satisfatória. A psicologia social ela contribui para uma educação de direitos humanos, promovendo o respeito, a diversidade e combatendo o preconceito. Quero trazer aqui ainda alguns exemplos de aplicações da psicologia social, que são programas de combate ao bullying, por exemplo. O bullying, que hoje, infelizmente, é motivo de desenvolvimento de quadros de transtornos mentais, principalmente nos adolescentes, né? A psicologia social ela vai trabalhar em cima disso, que ela vai oferecer ferramentas para entender os processos psicológicos que envolvem o bullying, né? Que estão envolvidos no bullying, e vai ajudar a desenvolver programas para prevenir, de prevenção e também de intervenção. A promoção da diversidade, a psicologia social, ela pode auxiliar na criação de ambiente de trabalho mais inclusive na promoção da diversidade. Vai reduzir, a psicologia social vai trabalhar com a redução dos preconceitos, ela vai desenvolver técnicas para reduzir preconceitos e esses estereótipos. Ela vai oferecer uma lente poderosa para analisar as complexas interações entre as pessoas e a sociedade. Vai ajudar a compreender como que essas desigualdades são construídas e mantidas, né? Então, ao desvendar os processos psicológicos que sustentam as desigualdades, a psicologia social ela vai irá contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e mais equitativa. Então, concluindo, a determinação social do comportamento humano é um conceito fundamental para a compreensão da complexidade da experiência humana, né? Ao considerar esses determinantes sociais, a psicologia pode contribuir para a construção dessa sociedade tão desejada, né? Uma sociedade mais justa, mais equitativa, onde todos tenham oportunidades iguais de desenvolvimento e também de bem-estar. Então, bons estudos e até a próxima unidade.